Beleza. Eu vou explicar o Report Reader aqui. Evidentemente, você precisa ter reports para ele ler. Então, suponhamos aqui, eu rodei uma bateria de simulação, tá? Ela é um S1223 que vai de 1 a 26. O que tem na simulação? Variação de ângulo de ataque. Então, ele vai de menos 6 até 19 graus de ângulo de ataque aqui, beleza? Não liguem para esse 21 aqui, é só um ID, não importa muito. Se você rodar uma bateria de simulação, ele vai dar esses reports aqui do tipo de force, tá? Então, minha força no meu airfoil foi de total 0,64 newtons de drag e 1,6 newtons de downforce. Se vocês abrirem o gráfico de velocidade, você tem a fotinho das velocidades aqui bonitinha, perfeitinha. Conseguem avaliar aí o desempenho do seu fluxo. E se vocês abrirem o de convergência, vocês conseguem ver como foi o comportamento dessa força ao longo das iterações, tá? Que são baterias de 100 iterações cada simulação, né? Se vocês conseguem avaliar perfeitamente aí a convergência do seu lift, beleza? Definido isso, as imagens evidentemente é fácil de você olhar, né? É só você olhar. Mas é um pouco difícil você vir aqui e comparar essas forças, né? Então existe esse Report Reader, que ele tem algumas configurações aqui no começo, é tudo que importa pra gente. Vamos lá. Eu posso escolher um para numerar entre os melhores downforces ou dois para melhorar entre os melhores em cada categoria. Eu vou deixar um por enquanto. Quantos pontos eu vou ler? Então, eu vou ler 10, tá? Aqui eu tenho 26, então eu posso escolher um número entre 2 e 26. Vou deixar 10. A ordem, 1. 1 significa que o gráfico vai ser ordenado pela versão, tá? Versão é esse 01, 02, 03, 04, 05 aqui. E 2 quer dizer que ele vai ser ordenado pelo coeficiente. Então, por exemplo, ordenado pelo downforce, ordenado pelo drag por downforce. Write CSV, se aqui for 1, ele vai escrever um .csv com meus dados. Caso não seja 1, ele não vai escrever. Diretório de leitura é reports. Vou rodar aqui para vocês verem. Então aqui eu tenho meus gráficos. Como eu escolhi um, ele está numerado dos melhores downforces para todos, tá? Então, aqui a gente vê que a gente tem 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, tá? 24, 24, 24. Ele sempre vai pegar os melhores downforces e comparar aqui com os outros coeficientes deles. Beleza? E vocês podem ver que ele está numerado. Então, 15, 16, 17, 18, 19, 20 até 24. Existem alguns jeitos que eu posso ordenar isso. Então, por exemplo, a ordem. Eu vou por 2. Ele vai numerar pelo coeficiente. Então, eu vou tirar da ordem dos meus arquivos. Então, o meu melhor downforce ocorreu no 21, tá? Meu pior downforce ocorreu no 24, provavelmente por causa do stall. E aí, você consegue ver a numeração. E aqui, ele segue a mesma numeração, tá? 21, 20, 19, 21, 20, 19, tá? Tudo referenciado no downforce. Se eu mudar aqui para 2, ele não vai referenciar agora no downforce, ele vai referenciar cada um por si só. Então eu tenho meus melhores coeficientes de downforce por drag aqui. Então o melhor downforce por drag é o 11, com mais ou menos 50 e 49,9. E aí o pior o melhor. Dos 10 melhores, o pior é o 16, beleza? O drag aqui, você consegue ver a evolução do drag. E o downforce aqui, você consegue ver a evolução do downforce. É, Eu posso também numerar pela versão do arquivo aqui. Então, aqui a gente consegue ver que a gente tem um pico de downforce por drag aqui no 11 e ele cai para os dois lados que acompanham ele. E o drag, ele é menor no sexto ângulo de ataque, é 0, né? E ele vai crescendo para os dois lados. E o downforce, a gente provavelmente tem um stall aqui no ID21, que deve ser no ângulo de ataque aí de 15, 13, sei lá. E para cá ele cai também. É basicamente esses os controles aqui.
Se a gente deixar aquele write CSV como 1, a gente pode vir aqui na minha pasta, vocês vão ver que ele criou um report. Se eu abrir ele com Excel, eu tenho minha planilha com minhas forças, tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês poderem ver. Ele tem a força em X, meu drag, meu downforce, e o arquivo que ele obteve esse valor, né? Aqui eu posso dar um menos 2 vezes minha força, Y, dividido por 3,6, que é a minha velocidade do fluido. Vou tomar uma barra aqui, dividido por 3,6, multiplicado por 3,6, minha velocidade ao quadrado, minha densidade do ar, e a minha área, nesse caso é 1. Aqui eu tenho meu coeficiente de downforce, então. Posso arrastar aqui para ter meu coeficiente de drag, eu só vou tirar esse menos aqui. E posso arrastar aqui para baixo para ter todos os coeficientes para todos os meus perfis, beleza? Funcionamento básico aí do Excel. Vamos tentar entender o código agora, tá? Ele vai vir no meu diretório, ele vai, se ele por escrever um CSV, ele vai criar aqui meu CSV, e ele vai escrever a primeira linha ali de força em X, força em Y em arquivo. Ele vai criar uma lista zerada de forças em X, em Y, de coeficiente e de arquivo, tá? Aí para cada report file na minha pasta, tá? O que eu vou fazer? Eu vou ver se ele é um ponto pi, tá? Esse igual a zero significa que ele não é um ponto pi. Se ele for se ele tiver final no texto dele também não abre. Se ele for um TXT, então, se ele tiver um TXT, length diferente de zero, ele abre. Beleza, eu vou abrir meu arquivo, colocar um countline igual a zero. Aí aqui eu vou contar algumas linhas. Na sexta linha, eu vou definir que minha força em X é um float localizado nessa posição. O que isso quer dizer? Eu vou vir aqui no meu report, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6. Vou achar um caractere aqui, ó. Deixa eu ver qual que ele pegou. 119, tá aqui. Beleza. Até onde ele achar um zero com um parênteses. A partir do caractere 118, menos 1. Eu vou dividir isso pelo espaço. E vou pegar o primeiro elemento dessa divisão. Então vamos lá. Eu vou vir aqui, vou pegar isso, selecionar tudo até ele achar esse zero parênteses. Beleza. Aí eu vou dividir isso no primeiro espaço a partir do caractere 118, que acontece aqui. Esse é o primeiro espaço. Então eu tenho um elemento antes do primeiro espaço e um elemento depois do primeiro espaço. Aí eu vou dividir de novo em espaço aqui. Dividir aqui. Então eu tenho o meu primeiro elemento, meu segundo elemento. Beleza. Vou definir meu primeiro elemento como minha força em X e o segundo elemento como força em Y. Sem segredo nenhum, é só uma anotação aqui de string, tá? Isso daqui, ele está falando, para caso aconteça algum bug na simulação, ele vai... Esses valores aqui provavelmente vão dar maiores que 1000 ou menores que 1000. Então, isso daqui é um filtro para caso tenha algum bug. Se não tiver nenhum bug, se tudo estiver dentro dos conformes, ele vai associar minha força em X numa lista de força, vai associar minha força em Y numa lista de força, meu coeficiente de força numa lista de coeficiente. A minha versão de arquivo vai ser o meu report file, aqui tá pegando um string, então basicamente vai ser o primeiro traço depois do caractere 19, então ele vai procurar esse traço aqui. Depois que ele achar o traço, ele vai somar 1 até o menos 4. Então, desse S até menos 4, tira o TXT aqui. Então, por exemplo, no primeiro, esse file version aqui ia ser S1223-01. Beleza. Aí ele vai pegar essa versão. Na verdade, desculpa. Caractere 19 tá depois do S aqui. Então ele vai pegar só esse 01, tá? E a minha versão vai ser 01. Se
Se meu write CSV for 1, ele vai escrever meu CSV, vai escrever força em X, força em Y e meu report file, beleza? Aí aqui eu vou criar uma lista com as melhores forças em X, melhores forças em Y, melhores coeficientes em Y, tá? Eu vou dar um sort na minha lista de 0 até os melhores pontos, tá? Só quero de 0 até os melhores pontos na minha lista de top. E aí, a minha lista de versões vão ser listas vazias com length best points, tá? É isso que está definido aqui. E eu também vou criar uma lista vazia para um fx for top y, ou seja, a minha força em x relacionada ao meu fy. E aqui é a mesma coisa, meu coeficiente relacionado ao meu fy. Já vou entender isso já já. E que eu estou definindo uma cor, só a cor laranja, tá? Se minha ordem for 2, o que é a ordem 2? Eu vou ordenar pelo melhor em cada categoria. Ele vai tentar fazer um i no range. Se der pau, ele vai falar que você escolheu muitos pontos, então você tem mais, você quer ver mais pontos do que você tem. O que acontece se eu colocar aqui um 50, por exemplo. Eu não tenho 50 arquivos para ler, então ele vai dar um pau. Se eu deixar com até 26, sem problema nenhum, eu tenho 26 arquivos, ele vai mostrar todos. Beleza. E aí eu vou falar que meu top X é, é um string, tá? Minha versão em top X é um string da minha list file, na coordenada da minha melhor força em X. Então, a versão do meu top X é meu list file, tá? Isso daqui é uma lista de versões, na coordenada em que a minha força em X é a minha melhor força em X. Beleza? A mesma coisa para FY, mesma coisa para o coeficiente. Eu defini meu fx para o meu melhor top y, é a minha lista de forças em x, no index em que a minha força em y é igual à minha melhor força em y, tá? Mesma coisa para o coeficiente. Isso daqui é a ordenação de listas. É um pouco difícil entender assim de cara, falando assim, mas não é muito complexo, tá? É só sentar com calma e ler que cada coisa está falando aqui. Se a minha ordem for 1, ele vai ordenar na ordem da lista normal, né? Então, é, sim, é rearranjo de lista aqui. Ele vai pegar meu top X, vai ser a minha versão do meu top X, vai ser a versão cujo minha força em X é igual ao meu top X. Minha versão do top Y vai ser o elemento da minha lista de versões, em que minha força em Y é igual à minha maior força em Y. Mesma coisa para o coeficiente. Fx for top Y, eu estou falando que a minha força em X vai ser tal que a minha força em Y é igual à minha maior força em Y, para essa versão. Mesma coisa para o coeficiente. E aqui ele vai criar um arquivo temporário, por isso que ele chama temp. Ele vai ser um zip de força Y e a versão do meu top Y. Vai associar aqui. Aqui é rearranjo de listas, eu não vou perder muito tempo explicando, tá? É basicamente a contemplação dessas condições. E depois disso é só plotar cada, cada lista rearranjada aí, né? Para cada situação, tá? Aí tem configuração de plot aqui, etc.